No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 13 em diante, tem uma história que quando Paulo chega numa cidade de Éfeso, lá na Ásia, Paulo confronta um dos dias mais difíceis para o apóstolo Paulo. E aqui no versículo número 27, né? Paulo, o povo já estava alvoroçado lá, e disse, olha, corre perigo o templo da nossa deusa Diana. Diana era a deusa dos Efésios, que todo aquele povo, na maioria, adorava ela. Bom, eu acho, esse evangelista que acha, que a Diana é a mesma que é adorado aqui no Portugal. É ela. O povo português adora ela, essa entidade. Lá no Portugal ele leva outro nome. Aqui no Brasil, outro nome. E no México, outro nome. Mas eu entendo que é a mesma pessoa. Vou contar uma história para vocês, um testemunho. Eu conheci uma jovem que o nome dela, dessa jovem, era o nome dessa deusa de lá do Portugal. O pai botou o nome da filha dessa deusa do Portugal. E morava em outro estado. E com os problemas de saúde espiritual, um jovem que eu ganhei para Cristo, que era parente dessa jovem, foi até ela. Eu orientei a ele, ele foi. Chegando lá, quando ele colocou a mão sobre essa jovem na cama, se manifestou na jovem. Lembrando que a jovem tinha o mesmo nome que o pai botou quando morava no Portugal. Sabe o que aconteceu? Ela falou com o jovem, com o pregador jovem, falou que era ela. E que ela era dona daquele corpo que o pai deu a ela. Você está ouvindo o que eu estou falando, né? Isso aconteceu no meu ministério. Eu não estava no dia. Eu só orientei o irmão. O que aconteceu? Que aconteceu que o irmão sem experiência, em vez de expulsar ela, o irmão ficou confuso se era um espírito que estava falando ou se era a própria jovem que estava falando, mas era um espírito. Sabe o que ela disse? Eu vou sair, ou vou embora, eu lembro bem como ele falou para mim, eu vou embora porque estão me chamando na catedral. E ele passou muito mal esse jovem, pregador. Passou mal. Ele me procurou e disse, não, você falou com uma entidade, a entidade falou com você e você não teve o discernimento. Era uma entidade, você era para expulsar da menina. Certo? Quando ela disse, estão me chamando na catedral. Por isso, baseado nessa experiência que esse homem no meu ministério passei, eu creio que é a mesma entidade. Nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 10, versículo do 1 em diante, que chega no versículo 11, Daniel, ele está em oração, e o que aconteceu? Quando Daniel começou a orar, o anjo veio e disse, Daniel, desde o dia que você aplicou o seu coração a Deus, Deus ouviu sua oração e já mandou a resposta. Mas o príncipe da Pérsia ficou na frente do anjo. Príncipe da Pérsia, não estava falando de Dario, homem. Estava falando de uma entidade satânica que ficou na frente do anjo que Deus mandou a vir a Daniel. Eu creio que pelo sangue de Cristo isso não existe mais. Demônio não pode ficar na frente da oração pelo sangue de Cristo. Mas isso é uma coisa que eu acho, né? Que a paz de Deus e a doce consolação do Espírito Santo